Hoje é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue, uma data simbólica para conscientizar a população sobre a importância do ato de doar sangue para salvar vidas, sobretudo durante a pandemia, período em que houve queda de até 50% no número de doações em algumas regiões do Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Vamos entender a importância do ato conversando ao vivo com o Carmino Souza, que é coordenador dos comitês científicos da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular. Bom dia, Carmino, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Então, esses números são preocupantes, não é isso? Essa queda durante o período de pandemia. Por isso que é importante a gente ter, então, uma data e uma semana para falar sobre a doação de sangue? Olha, se tem um produto que jamais será um produto de prateleira ou de ação farmacológica, é o sangue, né? O sangue sempre vai depender de uma ação altruísta de alguém para beneficiar alguém. O Brasil, historicamente, ele tem um número de doadores inferior à demanda de um país. É um país continental, onde mais de 150 milhões de pessoas dependem diretamente do SUS nas suas atividades. E os grandes usuários de sangue são os pacientes portadores de câncer ou transplantados, ou pacientes que sofrem politrauma. O Brasil precisaria quase triplicar o seu número de doadores para que nós pudéssemos ter todos os elementos do sangue disponíveis a cada momento. Nós já tivemos momentos piores, quero deixar bem claro. Nós já tivemos momentos onde menos de 1% da população doava sangue. Hoje, esse percentual varia de região para região, de cidade para cidade, e ele tem oscilado entre 2% e 6%. Né? O ideal é acima de 5%, 6% para todo mundo. A doação de sangue, ela tem uma certa sazonalidade, a gente precisa lembrar disso. Por exemplo, em períodos de muito frio, na época do carnaval, no final do ano, Natal e Ano Novo, as pessoas viajam justamente para visitar os seus familiares. Então, naturalmente, a doação de sangue, ela deve ser o ano todo estimulado de alguma maneira para que você possa ter não um dia onde muita gente doe, mas que você faça isso de maneira mais ou menos continuada, né? Então, esse trabalho motivacional junto à comunidade, ele é um trabalho continuado. Tanto que, curiosamente, nós temos 2 dias do doador de sangue. Tem um dia internacional, que é no meio do ano, e agora, o dia 25 de novembro, que é o Dia Nacional do Doador de Sangue, onde nós, no Brasil inteiro, homenageamos o doador de sangue, não é? Nós temos uma ação da BHH muito forte aí na estação do metrô do Tatuapé, onde a gente pretende fazer uma grande mobilização. Mas isso é o ano inteiro, o tempo todo, de domingo a domingo. Se tem uma área da saúde que não para de jeito nenhum, é essa área ligada à transfusão sanguínea, porque nós nunca sabemos em que momento um de nós vai precisar de algum produto do sangue. É verdade, Carmino, bom dia para o senhor. A gente precisa fazer essa conscientização o tempo todo, né? Eu queria que o senhor contasse para a gente um pouquinho sobre os objetivos, aí, sobre a missão da Associação Brasileira de Hematologia. A nossa associação ela é vinculada à Associação Médica Brasileira e ela representa 3 áreas fundamentais da saúde terciária, eu diria. Uma é a área de hematologia, onde nós cuidamos de doentes, por exemplo, com anemias, com hemofilia, que é um grande usuário de hemoderivados. Cuidamos de todos os tumores do sangue, né? Leucemias, linfomas, etc. A outra área da nossa especialidade é a área transfusional. Essa é uma realidade brasileira. Alguns países, a área transfusional não está ligada à hematologia. E no Brasil é uma área única, é uma área conjunta, onde nós trabalhamos em complementariedade. Portanto, nós temos o doente e temos o produto derivado do sangue para tratar o nosso doente. E, por último, nós temos a terapia celular, cujo exemplo mais importante que a comunidade conhece é o transplante de medula óssea. A nossa associação trabalha praticamente todos os dias fomentando todas essas atividades, não é?
Temos grandes parcerias com a sociedade organizada, com as entidades de pacientes, no sentido de fazer com que o nosso trabalho seja sempre atualizado, modernizado, sempre com suporte na ciência, porque é fundamental que a gente utilize a ciência, e um trabalho muito a miúde, muito próximo aos entes federados, ao Ministério da Saúde, às secretarias de saúde, no sentido de sempre oferecer o essencial e o melhor para o nosso paciente portador de doenças do sangue. Na área transfusional, eu acho que a nossa associação foi fundamental no passado para acabar com a doação remunerada, né? A doação voluntária é um ditame brasileiro previsto em Constituição e lei, e isso foi muito importante para nós recolocarmos a questão da transfusão num nível absolutamente adequado, e eu acho que a transfusão brasileira é reconhecida internacionalmente pela sua segurança e pela sua qualidade e pelo seu desenvolvimento, inclusive no aspecto científico. Então, o que nós estamos fazendo hoje é um pedacinho do nosso trabalho que é feito todos os dias do ano, né? E em várias outras ações a gente vai fomentando e vai ajudando e vai fazendo tudo aquilo que a gente pode para melhorar a saúde dos nossos pacientes. É um trabalho fundamental, né? Porque salva vidas, Carmina. Agora é o seguinte, acho que essa informação já é bem difundida, mas é fundamental que a gente reforce, né? Quem pode fazer a doação de sangue? Todas as pessoas sadias acima de 16 anos podem ser doadores de sangue, né? E isso no Brasil vai até 69 anos, portanto, a grande maioria da população adulta brasileira pode ser doador de sangue. Na faixa de 16 a 18 anos, por não serem ainda emancipados, digamos, eles precisam de uma autorização do seu responsável, dos pais ou do responsável, mas já podem ser doador. Então, todas as pessoas de ambos os sexos podem doar a qualquer momento. As mulheres, por regulamentação brasileira, elas podem doar a cada 3 meses, os homens a cada 60 dias, 2 meses, mas isso depende sempre de uma avaliação que é feita no momento em que o doador se apresenta no centro de transfusão. É importante dizer que os centros de hemoterapia, eles, de certo modo, ajudam também o doador, porque o doador também acaba tendo uma checagem de saúde. Por exemplo, o motivo mais importante do doador não doar no dia que ele comparece é a anemia, né? Então, o encontro da anemia faz com que o próprio centro de hemoterapia encaminhe o paciente para ser cuidado. Às vezes ele nem sabia que estava com anemia, né? E outros fatores, sejam eles clínicos ou laboratoriais, que fazem com que a gente cuide do doador. Então, o doador também é um alvo nosso no sentido de preservação da saúde, não só o receptor de sangue e os seus componentes. Lembrar aqui também que cada doação beneficia pelo menos 4 pessoas, isso é muito importante. O sangue hoje ele não é usado, o sangue total praticamente acabou na nossa prática diária. Todo o sangue é fracionado e esse fracionamento fornece produtos que são, vamos dizer, personalizados para cada paciente que precisa utilizar, né? Então, o sangue é um produto rico, é um produto complexo e é um produto muito importante no sentido de termos vários componentes para atender vários tipos de problema. Às vezes o problema é um controle de uma anemia hemorrágica, um acidente automobilístico ou um ferimento por arma de fogo ou por arma branca, ou pode ser simplesmente, ou mais importante, o cuidado de um paciente transplantado, ou um paciente que está em tratamento, por exemplo, com quimioterapia do câncer, tratando uma leucemia. Então é muito amplo, né? Hoje o número de doadores no Brasil deveria, como eu já disse, ser pelo menos 2 a 3 vezes o que ele é hoje, né? Para que a gente pudesse ter todos esses produtos disponíveis a cada momento em todo o território brasileiro. Né?
Ô Carlinho, existe alguma pesquisa ou pela experiência de vocês, é possível a gente saber por que essa parcela da população é tão pequena, né, de 2% a 6% hoje? É por falta de informação? É por falta de conscientização? Qual seria o principal motivo da gente não ter um maior número de doadores? Olha, isso é muito variável. Eu conheço cidades onde o nível é ideal, né? Quer dizer, o que é importante que todos saibam é que a doação é um ato de cidadania, é um ato de amor, quase, eu diria, no sentido de ajudar os outros. Mas nós sabemos também das nossas dificuldades do dia a dia. Nós sabemos, estamos saindo de uma pandemia onde todo mundo se recolheu, onde as pessoas tinham medo de ir para os centros de transfusão, para o hospital, para pronto-socorros, etc., com medo da transmissão. Então, existem muitos fatores culturais, não é? Existem fatores sociais, socioeconômicos que podem interferir nisso, não é? Eu acho que essa pandemia mostrou, por exemplo, que o Brasil é um país muito solidário. É que, às vezes, você não tem condição de largar o teu dia de trabalho, ou o teu dia de afazeres que você tem, para poder ir até um centro de transfusão. E é muito importante dizer que a transfusão mais importante, mais segura, é a transfusão voluntária, e não aquela de reposição. A doação de reposição ainda existe em alguns países, num estágio de desenvolvimento menor do que o Brasil, por exemplo. Na África ainda, a grande maioria das doações são aquela de reposição. O que é a doação de reposição? Eu tenho um ente querido meu doente, alguém chega e pede, olha, você pode doar? E você vai e doa, os parentes vão, os amigos, etc. Isso continua existindo, mas isso não é suficiente para você ter um sistema amplo, maior e até mais seguro do que a transfusão voluntária. O doador de reposição, o doador de repetição, melhor dizendo, aquele que vem várias vezes ao centro de transfusão, etc., ele é um doador fidelizado e ele é um doador que, quanto mais ele vem, mais ele doa, mais seguro fica a doação dele em relação ao paciente. Então, para nós é muito importante que a sociedade se organize. Os fatores que fazem aumentar ou diminuir são fatores sazonais, mas são fatores também culturais e socioeconômicos. Infelizmente, na pandemia, criamos um fator, vamos chamar de sanitário, né? Onde as pessoas tinham medo, inclusive, de ir até um centro de transfusão com medo, eventualmente até de contágio naquela unidade. O que não tinha muito sentido, porque todas as medidas de proteção sempre existiram, mas a gente sabia que durante o período de pandemia o medo tomou conta de toda a sociedade, de todos nós, e isso, de certo modo, afastou os doadores. Felizmente, nós estamos gradualmente retomando a nossa atividade normal. Hoje é um dia de celebração, não é um dia de reflexão, mas mais do que de celebração, no sentido de nós agradecermos à sociedade, agradecermos ao doador, porque sem ele a nossa especialidade simplesmente não existiria. Não é? Nós precisamos que as pessoas nos ajudem, não é? E todos podem ajudar a partir dos 16 anos. Né? Os fatores de exclusão, eles são mais ou menos definidos na hora da doação. Se o doador tiver alguma dúvida, ele vai ser esclarecido, mas pessoas, por exemplo, que tiveram câncer não podem ser doadores. Existem algumas restrições, mas são restrições muito pequenas. Em geral, a grande maioria da população pode ser doadora. Certo. E quais são os principais entraves que os centros de doações de sangue encontram aí no dia a dia para exercitar o trabalho? Falta ainda estrutura em alguns lugares? A gente pode dizer que falta incentivo do governo de alguma maneira? Olha, a doação voluntária, vocês são da área de comunicação, vocês sabem. A doação voluntária, ela é a mais cara que existe, porque você precisa todos os dias fazer muitos movimentos de estimulação da sociedade. Então, você tem uma agenda, você tem que ter várias equipes de coleta, por exemplo. Eu sou do Hemocentro aqui da Unicamp, a gente tem 3 unidades fixas, temos pelo menos 2 unidades móveis trabalhando todos os dias no recrutamento e na coleta.
nós temos o apoio da indústria, nós temos o apoio dos clubes de serviço, nós temos o apoio das igrejas, né, das várias religiões nos ajudam. Enfim, eu acho que o que nós temos que ter é uma área de comunicação muito forte para que a gente aproxime a sociedade do centro de transfusão. É muito legal quando as pessoas, as entidades, etc., estão dentro do centro de transfusão, apoiando, conhecendo o nosso dia a dia e conhecendo as nossas dificuldades, né? A gente tem que entender as dificuldades individuais e a gente tem tido muito apoio de entidades, assim, por exemplo, o Exército é um constante aliado do nosso trabalho. Então, eu acho que esse trabalho motivacional, ele é constante. De vez em quando ele é um pouco intensificado, porque a gente sabe que vamos entrar num período, por exemplo, agora de sazonalidade. O Natal é um período onde tradicionalmente o número de transfusões diminui. O que nós temos que fazer? Trabalhar bem antes para que a gente consiga ter estoques adequados, né, para poder enfrentar o período de final de ano. Esses estoques, em geral, podem ficar bons, mas existem alguns produtos do sangue que são muito lábeis, né? Por exemplo, a plaqueta, ela no máximo é de 5 a 7 dias, então não adianta guardar a plaqueta para daqui 30 dias, por exemplo, né? Onde nós... Agora, o glóbulo vermelho não, o glóbulo vermelho a gente pode guardar mais tempo em condições adequadas para ser utilizada daqui a algumas semanas, por exemplo. É preciso que essas doações não parem em época nenhuma, então, né, Carmino? Só para a gente finalizar, eu gostaria só que o senhor falasse um pouquinho sobre a relação da pandemia com a questão da doação. Vimos aí com os dados, né, que caiu muito, né, teve uma queda muito grande das doações. O senhor acredita que ainda é preocupante, ou seja, ainda estamos em pandemia, que essa queda vai continuar, deu uma melhorada? Qual a expectativa em relação a isso? Olha, infelizmente a pandemia interferiu nas nossas vidas como nunca nós havíamos vivido, não é? Foi realmente um tsunami, uma avalanche. Na área da saúde, a gente não tem ideia, é intangível os prejuízos que nós tivemos na área da saúde. Não só os doadores, quantas cirurgias deixaram de ser feitas, quantos tratamentos de câncer, quantos exames de rastreamento. Aos poucos, a gente vai tendo que readministrar tudo isso, né? A queda de doadores, vocês falaram anteriormente, foi enorme. Em determinados períodos foi dramático até, eu diria. Nos piores momentos da pandemia, o ano passado, no meio do ano, em torno de junho, e esse ano, em março e abril, nós tivemos momentos dramáticos, assim, de faltar realmente para atender até as piores das emergências, né? Hoje nós estamos vivendo um momento um pouco melhor. A gente vem recuperando, vem restaurando os estoques. Eu acho que a sociedade começa ainda com cuidado. É importante que todos tenham cuidado, né? Mas ela começa a voltar às suas atividades de cidadania normal. A doação de sangue não deixa de ser um ato de cidadania. De modo que, na minha visão, a pandemia foi uma das coisas mais dramáticas que nós vivemos. Eu estou com 70 anos, a minha geração nunca viu nada disso e acho que as gerações passadas e as futuras também não viram. Quer dizer, nós nunca havíamos vivido nada tão grave, tão intenso e que tivesse mudado tanto a nossa vida. Uma coisa eu posso dizer, nunca vi tanta solidariedade como eu vi nesse período. Então, naqueles períodos dramáticos de doação, a gente conseguiu ter o apoio da sociedade, a gente conseguiu sobreviver, ultrapassar esse período. Vamos dizer que foi muito difícil. Mas eu acho que nós não sabemos ainda tudo que virá daqui para frente na área da saúde. Muitos agravos e muita coisa ainda está por vir, e acho que uma das áreas que mais sofreu e que mais nós vamos ver dificuldades é na área de câncer, não tenho a menor dúvida. Muita coisa ficou para trás e a gente vai ter que trabalhar intensamente para recuperar um pouco esse passado. Na área do sangue, eu acho que é mais fácil, na medida em que a gente consegue mobilizar e a sociedade volta ao seu ritmo normal de trabalho. A tendência nossa é que tenhamos também uma normalização
nessa área transfusional. Para deixar claro para quem está nos assistindo agora, doar sangue provoca algum tipo de efeito colateral? Absolutamente nenhum. A doação de sangue é muito segura, ela é segura em todos os sentidos. A única recomendação que a gente faz é que, como você reduz um pouco, por um período curto de tempo, a volemia, o volume de sangue, a gente recomenda, obviamente, depois da transfusão, da doação, que a pessoa se hidrate adequadamente e que ela, por exemplo, não saia de bicicleta ou de moto, alguma coisa que ela possa ter uma tontura, alguma coisa, e sofrer um acidente. Mas a recomposição de sangue é muito rápida. Você doa de manhã, passado algumas horas, você já está com o seu volume absolutamente normal. A natureza, ela é absolutamente maravilhosa e as recomposições são muito rápidas, né? Então, o doador, ele é instruído quando ele vem, no sentido de que ele tome alguns cuidados para não ter uma tontura, um mal-estar após a doação. Se ele não tiver nenhum procedimento assim de maior risco e se hidratar adequadamente, em poucas horas ele está exatamente como ele estava antes da doação. Não há nenhum risco, ao contrário. A doação é uma checagem, inclusive, de saúde para o próprio doador. Com certeza, né? E vai fazer bem ali para o coração, vai fazer para a alma, porque essa pessoa vai ter a certeza de que esse gesto solidário e simples vai ajudar outras pessoas. E eu digo outras pessoas porque a gente aprendeu aqui que o sangue de um doador pode ajudar e salvar até 4 pessoas, né? Muito obrigado, viu? Carmino Souza, coordenador dos comitês científicos da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular. Até a próxima entrevista, viu? Tchau, tchau. Eu que agradeço e muito obrigado. Estou sempre à disposição. Muito obrigado.